Sou nascido e criado na Rainha da Borborema, centro de radiação cósmica do universo, Roma pós-moderna, Campina Grande, estado da Paraíba. Nascido, criado, mas mudei-me para João Pessoa no início da minha faculdade, depois voltei para Campina Grande, depois fui fazer intercâmbio na cidade de Cambridge, na Inglaterra, depois voltei para Campina Grande, aí fui morar em Natal, Rio Grande do Norte, para fazer meu mestrado, voltei para Campina Grande, depois fui morar um bom tempo na capital, em João Pessoa, e hoje estou definitivamente na minha cidade, Campina Grande. Rodei um bocado, amigo velho, além das viagens de trabalho, né, que são inúmeras. Sempre estudei na mesma escola, né, uma escola de freira chamada Lourdinas, concluí meu ensino médio lá. Iniciei minha faculdade em uma instituição privada em João Pessoa e depois fui aprovado no vestibular aqui na Universidade Estadual da Paraíba, minha segunda casa, onde concluí meu curso de Direito. Nunca fui um bom aluno, eu sempre fui muito hiperativo, então naquele padrão clássico de bons alunos, aquele aluno quieto, focado, aquele aluno muito centrado nos estudos, nunca foi meu perfil. Sempre li bastante, sempre fui muito interessado em política, em filosofia, em literatura, e sempre tive outras inteligências dentro daquele conjunto de inteligências que o indivíduo pode ter. Então sempre fui um líder, sempre me envolvi em questões políticas desde escola, sempre me envolvi em tudo que fosse possível de atividades extracurriculares, desde esportes até aprender línguas e música, mas a época da escola eu era um pouquinho menos focado. Vim ficar mais focado na universidade, porque afinal de contas, direito é minha paixão e foi uma escolha, e quando a gente escolhe algo, a gente abraça e carrega para a vida, né? Exatamente, esse quadro aqui é inspirado na obra A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, e eu adoro literatura, notadamente literatura brasileira, mas eu tenho um gênero literário preferido que são as distopias, né? Então, A Revolta de Atlas, 1984, A Revolução dos Bichos, O Zero e o Infinito, O Conto de Aia, esses livros distópicos, para mim, eles são apaixonantes, principalmente porque eles mesclam o mundo da literatura com o mundo da política, né? Então, isso para mim é a soma de duas paixões resultando numa obra literária. Eu sou um aficionado em cultura pop, inclusive meus alunos do Jusintinho já sabem disso, porque lá no meu estúdio tem várias referências da cultura pop. Sou apaixonado por cinema, apaixonado pelo mundo das séries e principalmente sou muito apaixonado por música, né? Sempre fui muito apaixonado por música, toco alguns instrumentos, tive banda, enfim, então eu sou assim, desesperado por cultura. Eu acho que isso é uma coisa até meio característica da minha cidade, que é uma cidade que a cultura é muito efervescente, vamos dizer assim, e eu fui criado nesse meio e até hoje permaneço nesse meio. No cinema eu já tenho um outro gosto, né? O meu tipo de filme preferido, gosto obviamente desde comédia, passando por drama, passando por aventura, mas se você me disser um estilo de filme que você vai assistir o resto da vida, eu vou lhe dizer, filme de máfia, né? Sou apaixonado por filme de máfia. Qualquer que seja o tipo de máfia, desde a máfia italiana, passando pela máfia irlandesa, e enfim, a yakuza japonesa, qualquer que seja o tipo de máfia. Poderoso Chefão é indiscutivelmente o top 1 da minha lista, é o filme da minha vida. Tom e Shelby eu classifico como a segunda melhor série que eu já assisti, perdendo apenas para a Família Soprano. Atualmente eu estou assistindo uma série que foi filmada aqui no estado da Paraíba, foi filmada aqui vizinho a Campina Grande, tá numa dessas plataformas de streaming mundial, que é a série Cangaço Novo, né? Fala de uma realidade que é muito peculiar do Nordeste, com um cenário, né, que eu conheço, que é vizinho aqui à minha cidade, com atores e atrizes nordestinos, né, sem aquele sotaque fake que a gente está acostumado a ver, e é uma excelente série, Cangaço Novo. Giovanni, eu costumo dizer que a música entrou na minha vida por uma questão genética, né?
Eu fui criado sem tanto estímulo à música dentro de casa, porque eu não fui criado pelos meus pais, fui criado pelos meus avós, porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade, mas minha mãe era cantora e tocava violão, né, por prazer, não profissionalmente. E desde cedo eu sempre fui muito apaixonado por música, sempre fui apaixonado por música. Comecei a aprender meu primeiro instrumento aos 10 anos, depois aos 13 mudei e comecei a aprender violão, e na adolescência tive banda, a banda se profissionalizou, ainda cheguei a tocar profissionalmente por 8 anos da minha vida, até hoje toco em igreja, então eu sempre vivi muito intensamente a coisa da arte, de maneira mais destacada a coisa da música, e eu costumo dizer que minha vida ela tem uma trilha sonora. Todos os horários do dia eu vou estar escutando alguma música de algum estilo que casa com aquele momento, né? Então parece um filme. Se minha vida fosse filmada, com certeza o destaque ia ser a trilha sonora, talvez até o Oscar. O primeiro instrumento que eu aprendi foi teclado, né? Comecei aprendendo teclado, cheguei a tocar ainda uns 2 bons anos de teclado, depois ganhei um violão, então o violão era ali na minha tenra adolescência, no início da adolescência, pré-adolescência, era o instrumento de desejo de todo pré-adolescente, porque já estava pensando ali nas menininhas e queria chamar uma atenção e tal, e aí eu comecei violão, e aí depois o negócio desandou. Aí hoje em dia eu toco violão, guitarra, ukulele, cavaquinho, baixo, bateria, percussão, enfim, a gente faz um pouco de zoada em tudo. Eu sou da época da revistinha de cifra, não sou da época dos sites de cifra, né? Então você chegava lá na banca de revista, fazia aquela feira de revistinha de cifra, geralmente era a banda da vez, né? Então eu me lembro, Giovanni, quando o Creed estourou, né, uma banda de rock chamada Creed, e aí tinha a revistinha com todas as cifras do Creed. E o Creed era uma banda bacana de você tocar pra chamar a atenção, porque ele cantava como quem coloca um ovo na boca, sabe? E isso era aí o sucesso com a meninada, né? Legião Urbana é aquela música que não pode faltar no luau no final, né? Então a gente tinha um costume, em janeiro, no veraneio, a gente veraneava num bairro que tinha uma pracinha, e essa pracinha era o point da moçada. E aí todo dia eu chegava lá com violão, né? Aquele negócio de menina adolescente com cabelo grande, né? Chegava com violão, mas aí fazia todo aquele drama pra só deixar pra tocar violão no final da noite. Começava o luau com as músicas mais atuais, aí no final, quando acabava o repertório, mete Legião Urbana. A minha banda se chamava Capone, né? Eu falei anteriormente da minha paixão por filmes de máfia, fiz essa referência na hora de nomear a banda ao Al Capone, mafioso famoso de Chicago, né? E aí a gente colocou só Capone, e a banda Capone durou aí longos 8 anos, tocando na noite, tocando em várias festas grandes, festas em clubes privados, enfim. Foi uma época muito marcante da minha vida. Eu fui criado em uma escola religiosa, mas apesar disso, durante a minha infância eu tive aquele período rebelde, minha adolescência, né, meio anti-igreja, até porque talvez eu relacionasse igreja à minha mãe, que também era muito de dentro da igreja. Então, até meus 18 anos, mais ou menos, eu não era muito ligado em religião. Até que eu fiz um encontro de jovens com Cristo na Igreja Católica, e aquele encontro mudou muito a minha forma de ver as coisas. E aí eu comecei uma caminhada juntamente à igreja, aos pouquinhos, conhecendo muito o mundo da Igreja Católica, porque a gente tinha muito aquela coisa de ser católico porque os pais eram, e não entender muito o que é que a gente estava participando. E aí eu comecei a estudar muito a Igreja Católica, vivenciar muito a Igreja Católica, e isso foi se dando numa progressão geométrica, né? E aí, há 18 anos, eu participo de movimentos de igreja, né? Já tive banda de música católica, um ministério de música católica, faço vários serviços de missão, né? Para tocar em outros municípios, para palestrar em eventos da Igreja Católica, sirvo em encontros da Igreja Católica, encontros de jovens, de adolescentes, outros encontros com outras nomenclaturas. Já cheguei até a palestrar em encontro de casais. Acabei assumindo para mim isso como uma missão, porque eu vejo hoje que minha vida, ela me deu muitas oportunidades de seguir o lado negro da força, se a gente puder fazer uma referência a Star Wars, eu que gosto de cultura pop. Mas uma coisa muito maior do que eu sempre me puxou para o lado bom. E eu tenho
uma forma de contribuir, né, por tudo de bom que eu recebi na minha vida e que eu tenho plena convicção, não restam dúvidas que tudo isso se deu por causa de Deus. Então a forma que eu encontrei foi sendo participando, não vou dizer que eu sou missionário, mas participando o máximo possível de eventos ou de espaços em que eu possa, na condição de jovem adulto, vamos dizer assim, né? Já fui jovem, meio jovem, adulto, apesar de ainda transitar no mundo do encontro de jovens, mas sempre poder contribuir para levar um pouquinho dessa experiência que um dia eu tive, que me marcou tanto, para outros tantos jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades, casais, enfim. Giovanni, antes de escolher fazer direito, eu escolhi ser advogado. Então eu tinha uma imagem do advogado, e é isso que eu busco, inclusive até hoje como profissional. Mas quando eu era adolescente, eu tinha aquela imagem do advogado raiz, do advogado das antigas, vamos dizer assim. Quem era o advogado? Antigamente, o advogado era aquele indivíduo dotado de múltiplos saberes, né, dotado de múltiplos conhecimentos. O advogado, ele era referência por entender de política, de direito, de filosofia, de economia, era um sinônimo de intelectualidade. E eu me apaixonei por essa figura do advogado quando ainda era pré-adolescente, ali no início do ensino fundamental 2, e eu coloquei na minha cabeça que eu seria advogado, exatamente por causa essa característica que os advogados mais antigos tinham de ser multidisciplinares, né? E aí percorri toda a minha infância e adolescência com essa ideia fixa de me tornar advogado. Naturalmente, fui fazer o curso de Direito, nada mudou, né? Nunca cheguei a pensar, por exemplo, em fazer concurso público, sempre quis ser advogado, uma profissão que eu escolhi, de fato, para abraçar e exercer com sacerdócio, e a surpresa que veio na minha vida, em verdade, foi ser professor, que foi algo que eu não planejava, e aí eis que um dia eu sou colocado dentro de uma sala de aula, na disciplina de estágio docência do mestrado, e o mosquitinho da docência me picou, né? E aí virou uma paixão, e hoje em dia eu não consigo imaginar a minha vida não sendo professor. E aí consigo conciliar essas duas atividades, de advogado e professor. Eu participei de uma seleção de um curso online que antigamente era muito conhecido nacionalmente. Foi uma seleção nacional, eu disputei com mais de 120 professores de Direito Constitucional e acabei sendo escolhido para ser o novo professor de Direito Constitucional desse curso. Lá nos conhecemos, inclusive eu, você, Maurício, trabalhamos juntos e passamos um tempo trabalhando juntos, e aí foi quando eu tive um honroso convite de vir para o JUS 21 juntamente com vocês, e que eu aceitei sem pestanejar, pela relação que eu já tinha desenvolvido com você, pela proposta que vocês tinham. E por incrível que pareça, assim, nunca tinha dado aula online, e a primeira aula online que eu dei foi para fazer essa seleção, e acabou que até hoje estou aí nesse mundo virtual, né? Já estamos com bons anos de JUS 21 juntos na batalha, e não pretendo largar de mão dos meus bacharéizinhos, não. Eu, inclusive, me apresento como advogado, professor e escritor. Escritor porque, além de poesia, eu escrevo crônicas, né? Então, eu gosto muito de escrever. Até um pouco tempo atrás, eu estava escrevendo crônicas profissionalmente para um portal de mídia. Por causa do excesso de atividades, eu tive que me afastar. Mas eu gosto de ter minhas aventuras na poesia, notadamente na poesia matuta e no mundo das crônicas aí, porque a crônica ela tem um elemento do humor que é muito peculiar e que eu também sou um cara muito bem-humorado, gosto muito de fazer piada, e a poesia matuta também, né? Então, esse elemento do humor faz com que eu consiga conciliar esses dois estilos de escrita, né? Aqui, inclusive, hoje uma das grandes referências da poesia popular brasileira é de Campina Grande, né? O poeta Jaci Quirino, que é arquiteto de formação, poeta
poeta e hoje um nome nacional da poesia matuta, leva o Nordeste para o Brasil todo, leva as coisas do Nordeste para o Brasil todo, leva a figura do matuto para o Brasil todo, que é um orgulho para a nossa terra, e é uma pessoa que inclusive eu me inspiro muito, né? Eu não tenho vergonha do meu sotaque, eu tenho uma placa no meu estúdio que diz que eu não troco meu ok pelo oxente de ninguém, não troco meu oxente pelo ok de ninguém, que é uma frase do Ariano Suassuna, e é um orgulho que eu tenho muito grande, esse meu jeito de falar, as coisas da minha terra, nossa cultura, nossa culinária, nossas paisagens naturais, e faço questão de sempre estar engrandecendo nomes como esse. Ariano Suassuna é paraibano, embora ele tenha se reconhecido a vida toda como pernambucano, mas ele é nascido na Paraíba, né? A família de Ariano Suassuna é aqui do Cariri, paraibano, que é uma terra árida, uma terra seca, é uma terra que é bem conhecida, inclusive, pela produção de caprinos, e também é um orgulho da nossa terra, da nossa Paraíba. Desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonado por política, né? Meus avós brincavam comigo dizendo que quando eu era criança, eu chorava para ir para os comícios do então candidato a prefeito Félix Araújo Filho, né? Grande tribuno, grande poeta, grande amigo que eu tenho, hoje a honra de dizer que sou, e sempre fui obcecado por política, sempre gostei. Ao longo da minha história enquanto estudante, sempre gostei de me envolver nas pautas como representante de turma, sempre fui aquele cara que estava envolvido em todos os movimentos que existiam na escola. Quando cheguei na faculdade, fui presidente de turma e também fui oportunamente presidente do centro acadêmico, representante de todos os estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, né? Um cargo que eu exerci enquanto estudante, mas que eu tenho orgulho até hoje. Tem uma placa na minha sala exatamente fazendo referência a esse tempo da minha vida. E aí, ainda estudante de Direito, eu comecei a estagiar com Direito Eleitoral. Em 2 campanhas subsequentes eu fui estagiário, né? E na minha primeira campanha como advogado eu já fui coordenador jurídico de uma campanha majoritária na segunda maior cidade do estado da Paraíba, que é Campina Grande. Então eu já iniciei minha advocacia aí mergulhado, imerso no direito eleitoral, que está ali umbilicalmente vinculado ao direito constitucional, né? Até pouco tempo atrás existia uma divergência doutrinária se o direito eleitoral era disciplina autônoma do direito público ou se era subsidiário do direito constitucional, né? Então, para você ter ideia de como está tudo relacionado e como não tinha como eu não atuar como direito eleitoral, sendo mestre em direito constitucional. Eu tenho uma frase, né? Eu tenho um lema e eu sempre digo isso. Sempre digo isso aos meus alunos. Eu não defendo, obviamente, a parte da minha atuação como advogado eleitoralista, mas na condição de professor e pesquisador, eu não defendo ideologias político-partidárias, né? Eu defendo o direito constitucional, defendo a Constituição e defendo o direito posto. E muitas vezes, oportunamente, nos momentos em que pude discutir reformas legislativas, defendo o direito posto dentro do que está no texto constitucional. Hoje, de fato, está sendo turbulento ser professor de direito constitucional e eleitoral, né? Nós temos um profundo ativismo judicial no direito constitucional. Nós temos, dentro do direito eleitoral, uma das características muito fortes da área é que o direito eleitoral, em razão da função administrativa da justiça eleitoral, que tem poder de polícia, que exerce a administração das eleições, ele acaba gerando decisões e atuações teratológicas do poder judiciário. Isso faz com que a gente tenha que adquirir um caráter cada vez mais combativo e cada vez mais educativo, digamos assim, perante o poder judiciário, perante a sociedade. É algo que eu sempre me esforço para fazer. Em épocas pré-eleitorais, eu fico com a agenda lotada de programas de mídia, de rádio, de TV, para poder trazer questões do direito eleitoral. Eu participo frequentemente de grupos de trabalho da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que eu faço parte, para sugestões legislativas, sugestões de proposição de resoluções de TSE, porque a gente tem que tentar, de fato, fazer com que a coisa ela ande dentro do que a lei coloca, dentro do que a Constituição coloca.
coloca. É difícil, vem sendo difícil. Às vezes o próprio aluno tem dificuldade de separar o que é que está na Constituição e o que ele vê com os próprios olhos no noticiário, mas é algo que o professor, né, quando se depara com uma situação dessa de instabilidade, não vou falar institucional, nem vou falar constitucional, mas vamos falar de instabilidade doutrinária, o professor ele acaba tendo que justificar de maneira mais detalhada aos alunos para que não forme maus conceitos. Giovanni, eu vou te contar, eu me apaixonei pelo neoconstitucionalismo ainda quando estava na graduação, né? E eu costumo brincar que todo Pokémon evolui, né? Então, me apaixonei por essa tese na época de graduação. Tive a oportunidade de ler o livro do ministro Luiz Roberto Barroso, então advogado Luiz Roberto Barroso, e que em razão da sua redação, que é incontestavelmente brilhante, me apaixonei por aquela tese, mas com o avançar dos meus estudos, com a evolução dos meus estudos, hoje eu me considero um positivista analítico, né? Não um normativista que é o seniano, mas um positivista analítico, aquele que se apega ao texto da norma, admite sua flexibilização por injunções sociais, mas eu sou veementemente contra essa ideia de Constituição viva, de Constituição aberta, de relativização de tudo que está no texto, porque, afinal de contas, compete aos representantes do povo eleitos legislar, né? Não ao Poder Judiciário. Então eu me apego muito a essa ideia, muito capitaneada aqui no Brasil pelo professor Tess Sampaio, e sigo nessa corrente, pelo menos momentaneamente. Ao longo da nossa vida, enquanto estudantes, enquanto profissionais, enquanto pessoas, nós vamos nos deparar invariavelmente com inúmeras pedras no meio do caminho. Eu aprendi na minha vida com as dores que passei, e só você sabe as esquinas por onde andou. Eu aprendi na minha vida que nós temos duas opções diante de uma pedra. Ou você para e volta, ou você tenta ultrapassar, tropeça, cai no chão e ali fica, ou você tenta ultrapassar, tropeça, mas dá aquele salto e cai de pé e continua o seu caminho. Eu escolhi essa terceira e última opção, né? Eu sigo o meu caminho todos os dias, sempre olhando para frente, e quando eu tropeço, eu caio de pé, mas sigo o meu caminho, porque afinal de contas, para frente é que se anda. Então, que você possa ser assim também, doutor e doutora que nos acompanha, e para que a gente possa encerrar de uma maneira um pouco mais bem-humorada, todas as vezes que a vida te der uma lapada e você pensar, por que isso? Aí você lembra dessa frase, é porque a vida é assim mesmo, cheia de presepada. Rabelo, um filme. Poderoso Chefão. Uma comida. Sarapatel de bode. Um lugar. Cambridge, Inglaterra. Um lugar que você ainda quer conhecer. Sicília, na Itália. Um motivo para acordar todo dia e ir trabalhar. Ser melhor e honrar a educação que minha avó e meu avô me deram. E um motivo para voltar para casa todo dia. Saber que eu fiz o meu melhor ao longo do dia e poder descansar, poder renovar minhas energias para um novo dia, agradecendo a Deus. Um livro. Meu Pé de Laranja Lima. Uma música. The Pretender, do Foo Fighters. Se Rabelo não fosse professor, seria? Publicitário.